Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil 2023 após uma partida vexatória no Morumbi. O que aconteceu hoje no estádio do Morumbi foi ridículo. Ridículo. O Corinthians acaba de perder o jogo pro São Paulo. E cara, é inacreditável. A gente falou no último jogo aqui sobre a escalação. A gente comentou no último jogo aí contra o Coritiba que o Vanderlei Luxemburgo ele erra em entrar num 4-4-2, fazendo meio de campo com o Juan e o Renato Augusto, né? Não questão de qualidade de nenhum dos dois, não é nem esse o ponto. Mas a grande questão é que você entra com dois jogadores que fazem a mesma função no campo, eles acabam se anulando. E digo mais, cara, o grande problema também desse 4-4-2 aí cara, você mata os pontas. Hoje era um jogo pro Corinthians jogar, lógico, não tô falando pra jogar totalmente retrancado, mas explorar os contra-ataques, era explorar a saída de bola, porque era nítido, era óbvio que o São Paulo ia vir pra cima desde o primeiro minuto de jogo. O que o Luxemburgo faz? Ele me escala uma defesa com Gil e Fábio Santos, ele me coloca o Fausto e o Maicon no meio. Eu já tinha cantado a bola, já tinha falado que o Moscardo tinha que jogar esse jogo. Esse jogo era jogo pro Moscardo, para ajudar na saída, para ajudar na contenção. Ele foi e me escalou Maicon e Fausto Vera. Não satisfeito, ele vai e me tira os dois pontas, coloca o Adson para jogar como um segundo atacante. Cara, o Luxemburgo ele matou o time no primeiro tempo. O primeiro tempo no Morumbi hoje foi exatamente a mesma coisa que foi em Itaquera. O Corinthians não conseguiu jogar, o Corinthians não conseguiu sair pro jogo e o São Paulo dominou. Só que diferente do que aconteceu aqui em Itaquera, hoje o São Paulo tinha criação. E aí numa bola que o Wellington Rato ele pega no meio campo e vai conduzindo como bem queria, ele vai levando sem ninguém chegar para dar o bote nele, o São Paulo faz 1-0. Aí o Corinthians começa a tentar sair pro jogo. Aí começa a esboçar uma certa reação. Só que aí o São Paulo com o Lucas joga uma bola nas costas do Fábio Santos. Não sei se foi o Caleri, se foi o Rato, não sei quem foi. Cabeceia pro meio e aí o Lucas tá lá dentro da área sozinho. Sozinho. O Gil, que estaria marcando o Lucas, parou pra variar, né? E aí quando a gente fala mal do Gil, quando a gente critica, quando a gente questiona, né? Não, porque vem 500 jogadores em defesa. Porque parece que o Gil é intocável, né? O Gil não, porque quem é Emerson Sheik pra falar do Gil? Cara, o que aconteceu hoje foi inadmissível. O Corinthians ele chega no Morumbi com a vantagem de um gol, precisando fazer um jogo inteligente, e o treinador arma o time dessa forma. Cara, com essa formação que ele entrou, ele queimou pelo menos 3 substituições logo de cara, porque era evidente que o Gil... Bom, o Gil não sai, né? O Gil enfim. Mas era evidente que o Fábio Santos não ia aguentar o jogo todo. Era evidente que ele ia trocar um dos volantes. Era evidente que o Juan ia sair. São pelo menos 3 substituições. Aí, no intervalo, ao invés dele sacar o Gil, que já tinha errado, e manter o Bruno Mendes, não, ele tira o Bruno Mendes e põe o Fagner. Cara, é inadmissível. É inadmissível. A gente tá falando aqui faz tempo. Porque o Corinthians tava 11 jogos sem perder. Realmente, tava 11 jogos sem perder, mas não tinha padrão de jogo nenhum. Você não via o Corinthians com padrão de jogo. Você não via o Corinthians conseguir propor o jogo. E aí pagou caro hoje, né? Hoje o Lucas, cara, foi inacreditável. Ele, enquanto teve perna pra jogar, ele fez o que quis com a defesa do Corinthians. Ele fez o que quis. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Aí no segundo tempo, o Corinthians ainda, com a entrada do Rojas e do Wesley, né, que já deveriam ter começado jogando, porque por mais que o Adson aí seja um jogador de velocidade, é uma coisa que a gente fala, o Adson ele é muito inconstante.
O Adson, ele é um cara que faz um jogo bom e faz 500 jogos ruins. Aí o Wesley, que tá vindo de uma sequência boa, faz gol, tá acelerando o jogo, começa no banco. Né? A gente já vê que é mais um cara que vai entrar. Aí no segundo tempo ele põe o Rojas e o Wesley e o São Paulo começa a ter dificuldade para sair pro jogo. O Corinthians começa a ter mais controle. E ó, vou falar uma coisa também, cara. Yuri Alberto, meu, na boa, cara, eu acho que qualquer proposta que vier devia vender esse cara. É muito ruim, mano. É muito ruim. Eu já falei aqui, esse cara não sabe fazer um pivô. No primeiro tempo ele não dominou uma bola. Tudo bem que a defesa só saía dando um bicão, mas, cara, você não conseguir ganhar uma bola. Cara, o Yuri Alberto, ele e nada lá na frente, tá dando no mesmo. Tá na hora do Felipe Augusto começar a jogar. Não dá mais pra esse cara vestir a camisa do Corinthians. Não dá pra ter um cara desse como referência. Aí no segundo tempo, numa jogada pela ponta, a bola cai no pé do Juliano sozinho e ele perde, cara, a bola do jogo no finalzinho. Cara, é muito frustrante, mano. É muito frustrante. Uma derrota doída. Doída. Mais do que até do que a eliminação, cara, mas você perder um clássico desse, você perder ainda mais da forma que foi, sabe? Porque uma coisa é você perder com o time jogando, com o time tentando, você pegar e falar, ah, não, pô, mas o outro time realmente ali se superou. Mas, cara, o Corinthians perdeu pra ele mesmo. O Corinthians perdeu pra teimosia do senhor Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians perdeu pra essa porcaria de defesa que já faz, desde o começo do ano, desde fevereiro, desde janeiro, a gente tá falando aqui do Gil, falando que não dá pra esse cara jogar. Falando que esse cara não consegue acompanhar a jogada, que ele só perde, que toda jogada aérea lá na área do Corinthians é perigo pro gol do Cássio. Mas, cara, é inacreditável que esse cara continua jogando. Agora o Corinthians perde a chance aí de ir pra final da Copa do Brasil, inclusive uma chance que, meu, era a chance de ouro do Corinthians, sobrando aí a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Aliás, Campeonato Brasileiro que não tá sobrando, né? Campeonato Brasileiro também que já morreu, porque ficar com esse discurso de que não, vamos buscar a vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Não vai, não vai. Jogando com esse futebolzinho medíocre que tem jogado, não vai. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre a transmissão no Amazon Prime. Nem sei se era do Premiere, não sei o que era. Mas, cara, uma séria reclamação. Num jogo desse, os caras colocarem 2 São Paulinos pra comentar e nem um corintiano é cruel, hein, meu? Os caras chamarem o Aloísio e o Cicinho pra fazer os comentários do jogo. É meio absurdo, hein? É meio absurdo isso. Mas, enfim. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar um comentário aqui que a Letícia Beppler fez durante a transmissão do Energia em Campo. Que ela falou que o Corinthians ele foi covarde no primeiro tempo. Foi covarde. O Corinthians ele se escondeu no primeiro tempo, né? O Corinthians ele pegou ele tá com uma mania de jogar só um tempo de jogo. O Corinthians, contra o primeiro jogo contra o São Paulo, ele não joga o primeiro tempo e no segundo ele consegue fazer o resultado. Contra o News Old Boys, ele perde o primeiro tempo e no segundo consegue a virada. Contra o Coritiba, ele perde o primeiro tempo, no segundo consegue a virada. E tava na cara que uma hora isso ia dar errado, né? Mas você tem que esperar o segundo tempo para conseguir entrar em campo. Você tem que esperar o segundo tempo para entrar com o time que deveria ter começado o jogo. Você vai esperar o segundo tempo para, ao invés de entrar com um 4-4-2, que poderia ser uma opção para o final do jogo, por exemplo, vamos supor que o Corinthians estivesse conseguindo segurar o resultado e você coloca esse 4-4-2 para tentar fechar a casinha, é uma coisa. Agora, outra coisa totalmente diferente é você dar 90 minutos pro São Paulo jogar aí com essa porcaria dessa formação. É inacreditável. Cara, eu tô inconformado, fiel. Próximo jogo do Corinthians é contra o Cruzeiro. Jogo aí que será no sábado, dia 19, às 21 horas, né, às 9 horas da noite. Jogo que será em Minas.
né? O Corinthians ele ganhou aí o primeiro jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ganhou de 2-1. E agora vai para Minas enfrentar aí o time do Ronaldo. Cara, é difícil fazer uma transmissão dessa, na boa. É bem difícil comentar qualquer coisa sobre, porque é inacreditável. Fiel, eu vou ficar por aqui porque não vai dar mais hoje, de verdade. Abraço, é nóis e vai Corinthians.